O RNTV desta terça-feira, 13 de dezembro, começa pedindo as bênçãos da Santa Protetora dos Olhos, Santa Luzia, a padroeira de Mossoró e Carnaubais. As celebrações começaram no início do mês e o ponto alto da festa acontece no fim da tarde de hoje, com a procissão pelas ruas da cidade. A devoção em Santa Luzia é o que mantém viva a experiência das Pedras de Sal, que diz se o próximo ano vai ser bom de chuva ou não. A gente conta o resultado. Mais uma mulher é assassinada no estado. Foi em São Gonçalo do Amarante. O ex-marido confessou que matou Ana Lívia Salles, de 19 anos. O que mais choca nesse caso é que a mulher foi assassinada enquanto amamentava o bebê, um menino de apenas 6 meses. É o segundo caso em 2 dias. A outra vítima foi Amanda da Costa, de 22 anos. O crime aconteceu em Acari e o principal suspeito é o ex-marido, que continua foragido. De acordo com testemunhas, neste ponto o Edson desferiu pelo menos mais 10 facadas e depois fugiu. Em Caicó, um empresário foi morto em frente de casa durante uma tentativa de assalto. Prefeitos eleitos se encontram e discutem as principais dificuldades para o início do próximo mandato. Hoje também é o dia do forró, uma homenagem ao nascimento de Luiz Gonzaga. E nós vamos mostrar alguns potiguares que mantêm essa tradição, seja tocando ou dançando. O RNTV primeira edição está no ar. Boa tarde. Olá, boa tarde para você. O RNTV começa contando mais uma história de amor que se transformou em ódio. Ana Lívia Salles, de 19 anos, essa aqui que você está vendo, foi morta a facadas pelo ex-companheiro, ex-marido, que confessou o crime. O crime aconteceu ontem à tarde em São Gonçalo do Amarante. Ontem nós falamos aqui sobre um caso bem parecido que aconteceu em Acari. Foi a morte de Amanda da Costa, de 22 anos. A gente pode ver a imagem dela aqui. Testemunhas contaram que ela foi morta no meio da rua, também a facadas. Amanda e Lívia, 2 mulheres, vítimas da violência, vítimas dessa violência doméstica, vítimas de ex-companheiros. Para você ter ideia, Emily, só este ano, 36 mulheres foram vítimas de um feminicídio, que é o crime que acontece quando há violência doméstica ou perseguição pelo gênero. Ana Lívia Salles tinha 19 anos. Ela foi assassinada na casa da sogra. Esse primeiro andar no bairro Jardim Lola, em São Gonçalo do Amarante. Segundo a PM, o suspeito é o ex-marido dela, Felipe Cunha Pinto, de 19 anos. A vítima morava na mesma rua e tinha ido à casa da sogra, onde Felipe estava com o bebê do casal. Lá, Ana Lívia acabou assassinada a facadas. Eu acho que a perfuração fatal é do pescoço, mas tem várias outras perfurações em membros superiores, que pode ser ela tentando defesa, né? Ainda chocada com a morte da amiga, Vitória conta que conversava com Ana Lívia pelo celular. Nas mensagens, Ana Lívia estava preocupada. A amiga disse que se ela demorasse mais de 20 minutos, iria bater na porta e pediu cuidado. Ana Lívia disse que estava com medo. A amiga escreveu: qualquer coisa grita. Quando eu terminei de falar, ela gritou e eu arrombei a porta. E ele já tinha feito tudo. O que mais choca nesse caso é que a mulher foi assassinada enquanto amamentava o bebê, um menino de apenas 6 meses. Ele foi encontrado ainda no colo, sujo com o sangue da mãe. Depois eu voltei para ficar com ele, porque eu não queria deixar ele sozinho. O bebê foi levado ao hospital pela avó paterna e não foi ferido. De acordo com a amiga da vítima, o casal se separou recentemente e a mulher tinha prestado queixa à Polícia Civil por violência doméstica. Vizinhos disseram ter ouvido agressões, que seriam motivadas por ciúmes. O suspeito se entregou logo após o crime e confessou o assassinato. Ele está preso na cela da DP de plantão da Zona Norte, à disposição da Justiça. Felipe contou que está arrependido e que matou a ex-companheira para se defender, pois a vítima teria tentado esfaqueá-lo primeiro. Outro caso bárbaro de violência contra a mulher aconteceu em Acari, no fim de semana. O crime chocou os moradores da pacata cidade, a cerca de 200 quilômetros de Natal. Muito triste mesmo, porque a gente que tem família, a gente fica triste, a gente sente pelas pessoas, porque era uma menina conhecida, uma menina boa.
No velório, tristeza e comoção. Amanda Costa tinha apenas 22 anos. Desde os 13, se relacionava com o Edson Fernandes da Silva. Juntos tinham uma filha de 5 anos. Estavam separados há pouco mais de um mês. Segundo a família, o ciúme dele motivou a separação. Há 3 semanas, um boletim de ocorrência de ameaça foi registrado na delegacia da cidade, mas a vítima desistiu de levar o caso à justiça. O repórter Oscar Xavier foi à cidade. Essa era a casa onde Amanda estava morando após a separação. Testemunhas contam que no domingo, por volta das 8h30 da manhã, o ex-marido entrou aqui já com uma faca na mão, onde desferiu o primeiro golpe. Ferida, Amanda saiu de dentro de casa e seguiu neste sentido pela rua pedindo socorro. Ela conseguiu chegar até uma praça que fica logo mais abaixo. No caminho até a praça, que tem cerca de 200 metros, marcas de sangue por todos os lados. Aqui na praça, Amanda foi alcançada. Ela caiu exatamente neste local. De acordo com testemunhas, neste ponto, o Edson desferiu pelo menos mais 10 facadas e depois fugiu. A polícia encontrou uma moto que teria sido usada por o Edson para a fuga. O suspeito ainda é procurado pela polícia. E os números da violência contra a mulher aqui no estado são muito preocupantes. Somente esse ano, 103 mulheres foram assassinadas no Rio Grande do Norte. Entre esses casos estão os feminicídios, quando há violência doméstica ou perseguição pelo gênero. Foram 36 feminicídios em 2016, número que superou o ano passado, com 28 casos. Os dados são do óbvio. O Observatório da Violência. E olha, só uma observação, nos 2 casos vale lembrar que as 2 mulheres já tinham prestado queixa na polícia com medo, estavam com medo, já sabiam o que podiam acontecer, mas infelizmente parece que essas queixas, esses boletins de ocorrência não têm sido suficientes para evitar esse tipo de crime, como a gente falou ontem e repete hoje, porque no caso de hoje de São Gonçalo do Amarante, a mulher também já tinha prestado queixa. Hoje pela manhã eu estive lá no velório da Ana Lívia, aqui em Natal mesmo, a família não quis gravar entrevista, claro, muito abalada, também pediu para não fazer imagem. E o que a família pede, o que a sociedade, de uma forma em geral, espera agora é justiça. Um já está preso, que o outro seja encontrado e fique preso também. Olha, gente, em Macaíba, a polícia prendeu uma mulher que confessou ter contratado 2 homens para matar o marido dela. Juliane Barreto, é violência para todo lado. Que horror, hein? Boa tarde para você. Maxwell, boa tarde. Boa tarde para todo mundo que acompanha o RNTV primeira edição. Esse crime foi no dia 18 de agosto, no conjunto Aquarela, aqui em Macaíba. O comerciante Rômulo Barbosa da Silva Cunha foi assassinado a tiros quando saía de casa, de carro com a esposa, segundo testemunhas da época, por um homem que chegou em uma moto, efetuou os disparos e fugiu sem levar nenhum objeto da vítima. A esposa prestou queixa do assassinato aqui na delegacia de Macaíba e a polícia começou a investigar. Com base no depoimento de testemunhas e também denúncias anônimas, o delegado responsável aqui pela delegacia de Macaíba, o delegado Marcos Geres, pediu a prisão da esposa como suspeita de ser a mandante do crime. Não é isso, delegado? Boa tarde. Boa tarde. Na verdade, ela era mandante, né? Ela encomendou o crime, né? A pessoa veio, executou e no outro dia ela veio aqui registrar o BO como se o marido teria sido assassinado por um terceiro que ela nem teria visto. Só que ela estava na cena do crime, ela havia encomendado o crime e isso foi provado ao final das investigações. A esposa da vítima é uma comerciante também, de 24 anos, e ela já confessou o crime, delegado? Foram expedidos mandados de prisões contra ambos, tanto a mandante quanto ao executor. E hoje pela manhã foi cumprido o mandado e ao ser ouvida ambos confessaram. Tanto o executor confessou que havia praticado o delito, o homicídio, quanto ela confessou que havia encomendado os trabalhos dele. Eles estão sendo ouvidos nesse momento aqui na delegacia de Macaíba, ainda estão sendo atuados, tanto a esposa como o suspeito, o executor. Delegado, o que contou? Por que seria amor esse crime? A priori, quando chegou aqui A gente teve um probleminha com comunicação
da Juliane Barreto. Daqui a pouquinho a gente tenta falar novamente com ela. E ainda falando de violência, um empresário foi morto a tiros em Caicó ontem à noite. Severiano Firmino de Araújo, conhecido como Sevi, estava chegando em casa quando percebeu um assalto na casa dele. Severiano reagiu e acabou morto pelos criminosos. Mais cedo, eu conversei por telefone com o delegado de Caicó, Ricardo Brito, que deu detalhes sobre esse crime. Delegado, o senhor já sabe exatamente o que foi que aconteceu, que terminou com essa morte do empresário Severino? Pelo que foi apurado até o momento, os meliantes eles chegaram na residência sob a desculpa de negociar um telefone que teria sido divulgado pela internet com um dos filhos da vítima, né? Que um dos filhos da vítima teria em um site de vendas, teria colocado um telefone para vender. E eles teriam chegado lá sob essa justificativa no momento em que anunciaram o assalto. Fizeram as pessoas que estavam na casa de refém e, infelizmente, a vítima, quando chegou e percebeu que estava ocorrendo o assalto em sua residência, tentou reagir e acabou sendo alvejada pelos criminosos. Pelo que o senhor falou, tudo começou então a partir de um produto que foi colocado à venda na internet, né? O filho da vítima, um dos filhos da vítima, anunciou um telefone para vender, né, através de redes sociais. Uma pessoa se mostrou interessada em comprar o aparelho e ficou combinado de que iria ao local nesse horário para fazer a negociação, né? E aí lá chegando, acabou anunciando o assalto. A gente viu que já foram presos 2 suspeitos, não é isso? Isso. Foram de imediato, graças ao brilhante trabalho da Polícia Militar, 2 suspeitos foram detidos. Eles até confessaram a participação no crime, disseram que em nenhum momento teve intenção de matar, que apenas a intenção era praticar o roubo. Um deles, inclusive, é adolescente. Eles confessaram que de fato, foram eles que praticaram o crime. Mais alguém participou desse crime, delegado? Foi também autuada, né, em flagrante, uma mulher que teria fornecido a motocicleta para eles irem até a casa da vítima praticar o roubo. E essas pessoas que foram presas, um adolescente no caso apreendido e uma outra pessoa presa, elas já têm algum tipo de passagem pela polícia? São aí da região? O senhor já tem alguma informação sobre isso? O maior, né, ele é daqui de Caicó e já era investigado aqui na delegacia. Quanto ao adolescente, a gente ainda está fazendo os levantamentos, uma vez que não era daqui da região. E alguma pessoa ainda pode ser presa, delegado? Ainda estamos analisando a participação de outras pessoas, colhendo elementos e, ao se confirmarem, haverá mais prisões, sim. Delegado, eu imagino que a família e todo mundo aí em Caicó está em estado de choque, até porque esse crime aconteceu praticamente na frente de toda a família, né? Infelizmente é uma situação lamentável, né? É uma situação que a gente tenta fazer tudo para evitar, para que as pessoas passem por coisas desse tipo, mas temos graves problemas estruturais aqui na polícia de Caicó como um todo e precisamos urgentemente de investimento, principalmente na parte de efetivo, para que a gente possa dar uma melhor assistência à sociedade. Agora, delegado, a gente, claro que depois de um caso tão brutal como esse, para a família não serve de consolo nenhum, nem vai mudar em nada. Mas talvez fique o alerta para outras pessoas em relação a 2 coisas. Uma, como o senhor falou, em relação a produtos que são colocados à venda na internet. Deveria ser uma prática comum e normal, mas infelizmente no mundo que a gente vive é preciso ter muito cuidado com isso também, né? E a outra é em relação a você ter o porte de arma, você reagir a um assalto e acabar
dessa forma tão trágica e tão triste para todo mundo, né? Infelizmente, assim, é até bom não nos aprofundarmos nesse assunto para não penalizar ainda mais os familiares, né? Mas que, de fato, a sociedade como um todo precisa ter consciência de que nós vivemos numa guerra urbana contra a criminalidade e muitas vezes alguns crimes acontecem porque nós mesmos não tomamos determinados cuidados, né? Então é claro que a polícia ela deve lutar para evitar o crime, ela deve lutar para esclarecer o crime, mas a população também precisa fazer a sua parte tomando determinados cuidados. E hoje em dia, infelizmente, as pessoas expõem suas vidas em redes sociais, né? E isso acaba facilitando algumas ações de criminosos. E, de fato, a questão da reação sempre é muito complicada num evento como esse, né? Uma vez que até mesmo quem é da área de segurança, ao reagir a uma situação desse tipo, se torna vulnerável a acontecer uma fatalidade. Está aí o delegado de Caicó que está investigando o caso. E só para reforçar o que ele disse, para que não fique nenhum mal entendido, ninguém aqui está penalizando a vítima ou a família pelo que aconteceu. Muito pelo contrário, não chega a ser um erro, mas infelizmente, numa sociedade que a gente vive, como o delegado falou, numa guerra urbana tremenda contra a criminalidade, a gente precisa tomar mais cuidado ao colocar de repente um produto à venda na internet, marcar para entregar esse produto em casa. E eu só reforço mais uma vez, a gente está sensibilizado com toda a família, a gente mostra aqui a nossa solidariedade. Não é para que a família seja ainda mais penalizada que a gente está dizendo isso. É para que de repente fique o alerta e isso não aconteça com outras pessoas. E olha, a incerteza continua, os servidores do Estado ainda não sabem quando vão receber o 13º salário. O governo diz que espera informações sobre os recursos da lei de repatriação, refis, transferências federais e também da própria arrecadação para ter alguma definição. O que está certo é que o governo do Estado vai pagar até amanhã o salário de novembro dos quase 8 mil servidores que ganham entre 4 e 5 mil reais. Somados aos servidores que já tiveram os salários pagos, o governo conclui 90% da folha. Os funcionários que recebem acima de 5 mil reais ainda não têm uma definição da data para receber o salário de novembro. Nós também pedimos informações sobre o pagamento em atraso dos funcionários da Prefeitura aqui de Natal. Segundo a Secretaria de Comunicação do município, com relação ao mês de novembro, receberam o salário apenas os professores, porque a verba vem do Funderb, o Fundo de Desenvolvimento da Educação, Fundeb, melhor dizendo. Para o restante dos funcionários, o calendário de pagamento pode ser definido numa reunião que está marcada para acontecer hoje à tarde com os sindicatos dos servidores. Projeções de receitas e despesas vão ser discutidas com os sindicatos. Por enquanto, a Prefeitura só confirma que o pagamento do 13º salário será depositado na próxima terça-feira, ou seja, dia 20. No próximo bloco, hoje é o dia de Santa Luzia, a padroeira de Mossoró. É feriado na cidade e as homenagens começaram bem cedo. O ponto alto da festa vai ser a procissão. Mais tarde, essa procissão acontece pelas ruas da cidade. Agora são 12 horas 20 minutos. E o RNTV, antes de ir pro intervalo, você vai ver também no próximo bloco que o RNTV também está já no clima natalino. Tá em clima natalino, a gente está dentro de um hospital aqui de Natal para mostrar que tem música, tem notícia boa também aqui no RNTV. Olha só a animação que está aqui. Daqui a pouquinho a gente mostra tudo isso ao vivo no próximo bloco.